Localizada no litoral paulista, Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil. Fundada em 1546 por Brás Cubas, ela nasceu às margens do mar e cresceu junto com o país. Foi aqui que o comércio floresceu. O porto se tornou um dos mais importantes da América Latina e o café, anos depois, levou o nome do Brasil para o mundo. Com suas ruas de pedra, casarões coloniais e o movimento constante do cais, Santos carrega séculos de história, trabalho e fé. Uma cidade que une tradição e modernidade, onde o passado ainda conversa com o presente em cada esquina. E é entre essas memórias e caminhos que alguns lugares continuam a contar essa história. Pronto para descobrir? Então, vamos juntos. Antes de ser museu, foi poder. A Bolsa do Café abre as portas da história. Este é o Salão do Pregão. Sala circular com cadeiras numeradas, vitral no teto e painéis de Benedito Calixto. O conjunto que marca a identidade do museu. Era aqui que se decidia o valor do grão, que movimentava a economia do Brasil e do mundo. A Bolsa do Café foi inaugurada em 7 de setembro de 1922, quando a commodity ainda liderava a lista das exportações. O prédio dominou a economia brasileira entre o final do século XIX e a década de 1930. E um grão, um mundo, e uma xícara, a força de muitas mãos. É assim que começa a nossa visita ao Museu do Café, um espaço que tem como a missão contar a história do café e compartilhar a sua importância no país, mostrando ao visitante que um pequeno grãozinho é muito mais que um produto agrícola, ele é parte do patrimônio nacional. No coração da cidade, a Praça de Santos sempre foi o ponto de encontro do comércio e da vida financeira. Ao redor dela, cresceu o centro que movimentou a economia santista por séculos. E bem ali, entre colunas e vitrais imponentes, está a antiga Bolsa do Café, símbolo de uma época em que Santos era o centro do ouro marrom do Brasil. É daqui que o café deixava Santos para virar o mundo. Trilhos, guindastes, sacas nas costas. A cidade pulsa, no compasso dos navios. O suntuoso prédio no centro da cidade, que hoje abriga o Museu do Café, antigamente era conhecido como Palácio Oficial da Bolsa de Café. Isso mesmo, estamos falando de uma bolsa de valores exclusiva para a negociação no grão. Já naquela época, 85% do país vinha do café. A Bolsa do Café foi muito mais do que um prédio. Ela representou a força de uma época em que o café movia o Brasil. Foi ali que se definiam os preços e que influenciavam a economia do país e do mundo. Hoje, o edifício preserva essa memória, lembrando que Santos foi, e continua sendo, um dos pilares do desenvolvimento nacional. Agradeço o benefício da presença de todos, sejam sempre bem-vindos. Bom final de semana e até a próxima, gente. Obrigado. A linha turística do bonde oferece uma verdadeira viagem no tempo, por diversos pontos de interesse histórico e cultural, com a saída da estação do Valongo, prédio de 1867 da primeira ferrovia paulista. A linha turística do bonde de Santos começou a funcionar em 2000, mas seus trilhos originais datam do século XIX.
quando Santos foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter transporte elétrico. Hoje, os bondes restaurados voltaram a circular pelo centro histórico, conectando o presente às lembranças do passado. São veículos originais procedentes da Escócia, Portugal e Itália que garantem a Santos o primeiro museu vivo internacional de bondes da América Latina. Construído em 1911, o bonde 32 é o mais antigo elétrico em circulação no país. De procedência escocesa, tem anúncios por fora e estribo duplo, que no século passado facilitava o acesso de mulheres com saia e vestido. Museu Pelé ao lado do diretor Paulo e da coordenadora Cláudia, e eles vão explicar um pouco mais para nós como é que é esse lugar maravilhoso aqui que eles estão. Me fala mais, Paulo, como é que é a história desse lugar? Me explica um pouquinho mais sobre o museu pra gente aqui. Bom, a história do lugar é longa, né? A gente está em edifícios históricos, construídos no final do século XIX, sendo que um deles, inclusive, abrigou a prefeitura e câmara, até a construção do novo Paço Municipal. E depois foi de tudo, escritório de café, hotel, várias coisas assim, destruídos por incêndios e ficaram abandonados um bom tempo, até que um dia o então prefeito Papa trouxe o Pelé aqui à noite. Só tinham 3 paredes em pé. E falou, o que você acha desse lugar? Ele falou, gostei. Eles decidiram então fazer o museu aqui. Né? Tá? Foi uma escolha do próprio Pelé. Tá? E aí então foi todo restaurado, reconstruído por fora exatamente igual e por dentro com toda a concepção de um museu de fato, né? E foi inaugurado junto com o início da Copa do Mundo, realizado no Brasil, e estamos aqui até hoje, né? Assim, nós não estamos desde o início, mas estamos já há 7, quase 8 anos, né? Sim. E tocando. O museu tem o lado de lá uma exposição que o pessoal chamava de permanente, né? Hoje a gente chama de longa duração. Sim. E do lado de cá, além do auditório, da parte administrativa, tem as exposições de curta duração, que até a Cláudia vai falar sobre isso. De longa duração, você tem algumas partes, tem de cima para baixo, vamos dizer assim, um resumo dos números da carreira do Pelé, as conquistas, os gols, as médias de gols e tudo mais. Aí tem uma outra exposição que está aí desde que o museu inaugurou, que em breve a gente tem ideia de mudar, que é de 4 Copas e um Rei, que conta as 4 Copas do Mundo que ele participou, daí ganhou 3, né? Tem uma outra também que é de camisas da realeza, né? Camisas Sim. que o Pelé usou também, são réplicas, mas representam bastante. E a parte de baixo, que é a principal, conta a linha do tempo do Pelé. Então, desde da infância, a caixa de engraxate, primeiro contrato, a placa do gol de placa, até chegar na tão sonhada bola de ouro, tá? Então, e tem uma estátua também, que é uma estátua de cera, que é a estátua mais perfeita do Pelé, porque não foi feita um artista copiando o Pelé, parecida com o Pelé. Não, o Pelé foi o molde para essa estátua. Então você não vai achar nenhuma outra estátua mais perfeita do que essa, tá? E do lado de cá, a Cláudia fala que são as exposições temporárias ou de curta duração. Que é bem da verdade, esse espaço temporário que a gente sempre buscou ter aqui, para sempre estar atraindo novidades para o museu. Além de ver tudo do Pelé, a gente gosta de trazer o que for de esporte interessante, a gente traz para cá. Fizemos agora, faz pouco tempo, inauguramos a do Pepe, né? Com todo o acervo dele, que tá maravilhosa. Ele ficou muito emocionado e a gente em produzir também foi muita emoção. E temos a do Luiz Bueno, que é o do Love, 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 que é uma coisa mais moderna, que o público europeu, o que vem da temporada de cruzeiros ama, e deu um ar mais jovial ao museu. Acho que isso que é importante. E agora nós estamos com um cronograma bem interessante de novas exposições, né, Paulo? Sim, eu acho que isso que dá o tchan, o diferencial no museu, né? Legal, isso. legal. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Cláudia, pela entrevista. Prazer é nosso. Olá, gente, eu me chamo Gabriel.
e hoje eu estou no Museu Pelé e vou entrevistar um dos funcionários mais antigos, o seu Flores. Como é que é o dia a dia, seu Flores, trabalhar aqui para um funcionário antigo como o senhor, que já viu de tudo e várias pessoas passando? Como é que Olha, é na essa verdade é sensação? assim, eu trabalho para um programa da prefeitura que chama-se Vovô Sabe Tudo, né? Sou eu, mais uma equipe de 40 pessoas, e nós somos distribuídos em vários lugares de Santos, onde há turismo, nós estamos lá. E nós somos orientados a orientar as pessoas sobre o lugar que nós estamos. Por exemplo, eu aqui no Museu Pelé, eu circulo por tudo aqui, mostrando a eles o que há, o que deixa de ir, o que deixa de haver. Falo sobre a cronologia do Pelé lá embaixo, a vida dele inteira, e várias coisas, né? Na verdade, o meu papel aqui seria o papel de anfitrião, não é? Por esse programa Vovô Sabe Tudo, que é um programa da Prefeitura de Santos, e eu fui locado aqui no Museu Pelé, com esses anjos que vocês acabaram de ver, que é a Cláudia Toledo. Maravilhosos. Gente maravilhosa. E o Paulo, mas são, A recepção toda foi bem calorosa, são com você, bacanas com a demais, gente, né? disponibilidade, Puxa nossa, a gente É gostou um muito. prazer realmente recebê-los aqui. É um prazer muito Prazer grande. É nosso, realmente. Você vê que eu já saí do meu horário, mas estou aqui porque me dá prazer em fazer isso. Não, é notório, é notório. É. O que levou o senhor até aqui, como funcionário que trabalharam, escolher o Museu Pelé de fato? Não, meu amigo, assim, eu era radialista. Eu fui radialista durante 50 anos da minha vida, Bacana. em várias emissoras aí daqui de São Paulo. Quando aposentei-me, eu ia caindo até numa certa depressão, rapaz. Porque a minha vida sempre foi muito movimentada, Sentindo né? falta daquele- Eu passo. Aquela comunicação de fato, né? em si. Exatamente, né? Aí apareceu esse programa, eu candidatei-me, a gente faz lá um concurso, uns exames, e aprovado, nós fomos designados para vários lugares e calhou deles me enviarem para cá. Eu não sabia que eu ia gostar tanto de estar nesse lugar aqui, Museu bacana. Museu Pelé, esse nosso eterno ídolo, né? É o rei do futebol. O rei do futebol. Não vai existir melhor, não tem como. Porque o Pelé, na verdade, ele era mágico, né? O que ele fazia, ele Uma desafiava a lei da gravidade. Lei da gravidade, O cara era absolutamente. demais, né? Igual a ele, outro nunca Não mais. vai ter. Chegamos perto aí, vai, com o Zico, teve grande. Não, mas- pera. Mas chegaram não, lá. não. Ninguém tirou ele do não pedestal, tira, não. não tira, não Não tem tinha nem como, né? Olha, seu Flores, eu agradeço a entrevista. Olha, a satisfação. De coração E mesmo, realmente. Pra Muito gente foi assim. sucesso na carreira de vocês. Olha, Que tudo corra bem sempre na vida. obrigado. Isso. E obrigado eu por vocês agradeço terem... aí. Falar com aquele velhinho ali, sou eu mesmo. E eu realmente ouvi que você é o cara, viu, querido? Muito obrigado, Coração, meu muito querido obrigado. amigo. É isso, gente. Agora a gente vai mostrar mais um pouquinho aqui do museu pra vocês. Esteja à vontade. Assim encerra mais uma entrevista. Vou pôr minha camisa Fiquem de com volta Deus. para enviá-lo se for preciso. Santos se despede devagar. Do cais aos morros, do bonde à orla. A cidade que exportou café exporta histórias. Que cada visitante leve um pouco desse mar. E que volte, sempre, para ouvir mais. Santos das luas antigas, à beira do cais que escondem segredos. Tuas paineiras floridas, salgueiros que choram nos velhos canais. Santos, cuidado, menina, as tuas belezas não percas jamais. Os flamboyantes florescentes, palmeiras imperiais, Ilha Urugu, Queçaba, o verde reduto nas ondas do mar.